Muito bem. Antihipertensivos. Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre diuréticos e sobre algumas classes mais importantes que são utilizados no tratamento da hipertensão. Ok? Qualquer dúvida, como sempre, só interromper. Bom? Gente, eu vou direto para cá. O que é pressão arterial? Né? Vocês devem ter visto em fisiologia, né? A pressão, ela é importante para que ocorra, né, a perfusão tecidual. E nós precisamos ter pressão, né? Nós somos feitos para que haja pressão, mas a pressão precisa estar sempre dentro de um parâmetro, né, de normalidade, nem acima e nem abaixo. A pressão, então, é igual ao débito cardíaco. E o que é débito cardíaco? Deixa eu ver quem está entrando, querendo entrar aí. Tem ninguém? Então. Pressão igual ao débito. E o que seria débito? O débito seria o volume sistólico. O que seria o volume sistólico? É o volume ejetado, né, em cada contração. Então, o débito é o volume sistólico, né, que nós também podemos falar que esse volume, ele é a pré-carga, ou ele é dependente, né, de uma pré-carga. A pré-carga é o sangue que está chegando ao coração, né? E o volume sistólico, ele é dependente também da contratilidade, não é isso? O coração, para conseguir ejetar, ele precisa se contrair. Então, essa contratilidade é importante para manter o volume sistólico dentro de uns parâmetros de normalidade, para manter o débito. E o débito, ele também é dependente da frequência cardíaca. Então, o débito é igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. O que seria frequência cardíaca? É a quantidade, né, de contrações por minuto. Então, um débito cardíaco seria o volume ejetado pelo coração em 1 minuto. Esse é o nosso débito, né? E a pressão, então, é esse débito cardíaco pela resistência periférica, né? Resistência, a nossa pós-carga, o quanto que as artérias vão estar contraídas ou semi-contraídas, oferecendo o quê? Uma resistência ao avanço desse sangue, né? Essa resistência, então, é que vai determinar, junto com o nosso débito, a pressão arterial. Se eu quero aumentar a pressão, eu posso aumentar a resistência. Se eu quero diminuir a pressão, eu posso diminuir a resistência periférica. Tudo bem? Até aí? Muito bem. Então, a pressão é o débito pela
resistência. Só para vocês recordarem, né, que a resistência periférica pode ser reduzida por ação direta sobre o músculo liso, né, produzindo relaxamento dos vasos de resistência, ou ao interferir na atividade do sistema que produz vasoconstricção, que o sistema que nós já estudamos é o simpático, né, receptores alfa, ok? Muito bem, gente. Na terapia da hipertensão, né, nós temos alguns cuidados, né? O médico, o cardiologista, ele tem que obedecer algumas diretrizes, consensos, né, para seguir uma norma de tratamento. Então, é padrão, né? Se aconselha que você sempre vai iniciar o tratamento antihipertensivo com alguma droga, né? Aquela droga que está mais em evidência, né? E que você acha que é mais adequada para aquele paciente, né? Muito bem. Então, ele vai iniciar o tratamento com aquela droga. Muito bem. Então, quando essa primeira droga, tá, antihipertensiva não promover a resposta satisfatória, é razoável suspendê-la e tentar uma outra droga. Então, se essa não respondeu dentro de um determinado prazo, né, tem fármacos que você precisa dar por um mês para começar a perceber o efeito dele, né? Não produziu efeito, é melhor você, então, substituir, né, por outra droga, tá? Por uma outra droga. Sempre no intuito de controlar a pressão em uma monoterapia, tá? Sempre. Agora, quando a droga é prescrita, né, essa primeira droga aqui, apresentar uma resposta parcial, é melhor adicionar outro medicamento em pequenas doses do que aumentar a dose do primeiro. Isso, gente, a gente vê muito, né? Você entra com fármaco, ele apresenta uma resposta razoável, mas não ainda uma resposta satisfatória, não é aquilo que você esperava, né? E existem vários trabalhos que demonstram isso, que as doses recomendadas, né, para o tratamento, quando você usa essa dose recomendada e essa dose ela produz esse efeito parcial, é melhor você adicionar a segunda droga do que aumentar a dose do primeiro fármaco. O aumento de dose normalmente aumenta mais efeitos adversos do que resposta clínica, tá? Então, é melhor você ter 2 fármacos em doses baixa do que um fármaco em dose alta. Ok? Em hipertensão grave, as combinações de fármacos são inevitáveis, né? Sendo mais efetivas com medicamentos de mecanismo de ação diferente. Então, sempre que se for associar fármacos, você precisa sempre, tá, escolher fármacos, tá, com mecanismos diferentes. Você não vai associar 2 fármacos que fazem a mesma coisa, aí não adianta nada, ok? Muito bem.
Deixa eu ver se eu começo aqui já com vocês. Muito bem. Aqui, gente. Veja só. Pressão, né? A pressão arterial, o débito cardíaco e a resistência vascular. O débito, nós vimos que é dependente da frequência cardíaca e volume sistólico. Muito bem. O volume é dependente da contratilidade e a nossa pré-carga, certo? A pré-carga é dependente do tônus venoso, lembra que eu falei, né? Que a pré-carga é o sangue que está chegando, né? E do volume intravascular. E esse volume intravascular é dependente do quê? Da retenção de sódio e de água. Ok? A resistência periférica, ou a resistência vascular sistêmica, a mesma coisa. Inervação, certo? Direta, simpático, né? Regulação por substâncias circulantes e reguladores também locais. Tudo que vai interferir na resistência do vaso. Bem, então tudo isso daqui implica na pressão arterial. E aí, os fármacos que são utilizados como antihipertensivos, aonde esses fármacos agem, como esses fármacos agem, é isso que a gente vai ver, né? Vamos aqui dar exemplo de alguns fármacos que nós já falamos. Lembram dos antagonistas beta adrenérgicos? O propanolol, atenolol, né? A gente já falou, tá? Ó ele aqui, ó. Ele vai interferir na frequência cardíaca, né? E se ele interfere na frequência, tá? Ele interfere o meu débito. Ele também vai interferir aonde? Na contratilidade, força de contratilidade, interferindo também aonde? O volume, certo? Aonde mais que o antagonista beta, ele entra? Aqui está entrando aqui só. Antagonista alfa, né? Os bloqueadores alfa, ó, inervação direta, em reguladores circulantes. Então, veja que ele entra em vários pontos. Ele também entra aqui, ó, em tônus venoso, né? Diuréticos, aonde que o diurético entra? O diurético entra principalmente aonde? Na retenção de sódio e de água, né? Então, ele vai interferir em volume, e o volume em pré-carga, e a pré-carga em volume sistólico, e o sistólico em débito, e o débito em pressão. Gente, se ficar confuso, é só interromper, tá? E nós temos fármacos mais novos que a gente vai comentar, como os IECAs, né, inibidores da ECA, né, ou os BRA, que são antagonistas do receptor de angiotensina. Esses fármacos, esses fármacos, eles entram, tá, em vários pontos, ó, entram aqui, tá, entram aqui em volume, entram em retenção, então entram em vários pontos. Então, esse slide aqui é só para mostrar, tá, os pontos que nós temos que pode interferir a nível de pressão arterial. Ok? E aí, nós vamos começar a falar dos diuréticos. Gente, nós temos aqui uma representação, né, bem simples do néfron, né? Então, nós temos aqui a cápsula glomerular, onde o sangue entra e ocorre a filtração, né?
Aí nós temos aqui o tubo contorcido proximal, aí vem a alça de Henle, né? A alça, aqui o tubo contorcido distal, e aqui já o túbulo coletor, formando aqui a urina. Então, é esse caminho aqui que ocorre a excreção, né, urinária. Nós vamos comentar sobre 3 diuréticos, praticamente são os mais utilizados. O primeiro é o diurético de alça, tá? Diurético de alça. Esse diurético, gente, ele é um dos diuréticos mais potentes que nós temos, né? Já foi bastante utilizado na clínica antihipertensiva, hoje nem tanto. Ele entra hoje em situações mais importantes. Mas aqui, o exemplo de diurético de alça é o diurético, né, a furosemida, tá? Ele é chamado diurético de alça porque aqui na alça de Henle, tá, existe essa bombinha, certo, aqui, e essa bomba, ela faz a reabsorção de potássio, de sódio e de 2-cloro, tá, essa bomba. O diurético de alça, ele vai inibir essa bomba aqui, inibe essa bomba. E essa bomba, ela tem a capacidade de reabsorver aproximadamente 30% de todo o sódio que está aqui dentro, tá? Então, é uma concentração importante. Quando você usa, então, o diurético, você inibe essa bomba e mantém aqui dentro aproximadamente 30% de sódio a mais. E isso vai, então, precisar do quê? De muito mais água entrando aqui para diluir esse sódio. E isso que vai dar o efeito diurético. Ok? Então, esses são os diuréticos de alça. A furosemida é a mais conhecida. Já a nível de túbulo distal, temos aqui uma outra bomba que faz a reabsorção de sódio e cloro. Essa bomba, ela tem a capacidade de reabsorver aproximadamente 8 a 10% do sódio presente dentro desses túbulos. Então, veja, a alça, 30%. No túbulo distal, 8 a 10%. E os fármacos que agem aqui nessa bombinha são os diuréticos tiazídicos. Os tiazídicos. O mais conhecido e utilizado é a hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, tá? É a mais utilizada. Muito bem. Tem um efeito diurético também, é importante, mas inferior ao diurético de alça, ok? Muito bem. Uma outra classe são os diuréticos chamados diuréticos poupadores de potássio. Poupadores. Por que chamados poupadores? Gente, aqui já no túbulo coletor, temos aqui um complexo de bombas que não está aparecendo aqui, mas aqui, junto com essa bomba que faz a reabsorção de sódio e de cloro, tem uma outra bombinha aqui que secreta potássio. E essas bombas, elas trabalham juntas, tá? Você faz a secreção de potássio e a reabsorção de sódio. Essa reabsorção de sódio aqui é muito baixa, é em torno de aproximadamente 3% só do sódio que está
aqui dentro. Então, quando os diuréticos inibem essa bomba aqui, segura apenas 3%. O efeito diurético deles é baixo, mas a importância deles não é tanto pelo efeito diurético, e sim pelo efeito poupador de potássio. Porque quando você inibe essa bomba, automaticamente você inibe também a secreção de potássio. Então, você evita a perda de potássio. Por isso que essa classe é importante. E aí, nós temos fármacos que inibem diretamente a bomba, no caso da amilorida, e temos uns fármacos, né, que são antagonistas da aldosterona, porque a aldosterona estimula o funcionamento dessa bomba. Então, eu tenho fármaco que inibe a ação da aldosterona. Nesse caso, é a espironolactona. Esse fármaco aqui inibe a ação da aldosterona, inibindo a ação aqui da bomba, evitando a reabsorção de sódio e evitando a perda de potássio. Então, são essas três classes que a gente vai comentar bem rapidinho, ok? Aqui é a mesma coisa, só que aqui já aparece, ó, a secreção e potássio aqui embaixo, tá? A reabsorção de sódio e a secreção e potássio, tá? É o que a aldosterona faz. Então, a espironolactona inibe aqui a ação da aldosterona. Então, o diurético de alça, gente, que eu falei, o mais conhecido é a furosemida. Então, ela inibe lá aquela bomba, inibindo o transporte de sódio, potássio e 2-cloro. Só que, aqui no caso, quando ela faz essa inibição, você segura muito sódio e potássio dentro da alça, você acaba interferindo num gradiente eletroquímico. E com isso, você também inibe a reabsorção de cálcio e de magnésio. Então, esses diuréticos, ele faz você perder, além do sódio, do potássio, que você perde muito potássio, você perde também o cálcio e o magnésio, tá? Então, aumenta a excreção de sódio, de cloro, de magnésio, né? O cálcio, bem como o potássio. Quando se faz uso frequente de um diurético de alça, você precisa fazer a reposição de potássio, tá? Você tem que repor, porque você acaba perdendo bastante potássio. Muito bem. O efeito sobre a hemodinâmica. O diurético de alça, ele aumenta o fluxo de sangue renal, né? E essa ação aqui, gente, envolve as prostaglandinas. Lembra que nós falamos em anti-inflamatórios? Os diuréticos, gente, já está mais do que comprovado que eles precisam de prostaglandinas para manter a sua ação diurética. E por isso que quem faz uso de diurético é contraindicado o uso de FAINs, de anti-inflamatórios, tá? Então, quem usa diurético não deve utilizar FAINs. Por quê? Porque você vai bloquear as prostaglandinas, e aí você vai perder a ação diurética. Ok? Então, isso é que eu quero que vocês gravem, tá? Que é mais importante, tá? Isso não interessa. Os diuréticos também são estimuladores da secreção de renina. E isso
tá? Se deve à ativação reflexa simpática, porque você perde muito líquido, né? A pressão cai, o simpático tenta recuperar. Bom, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Foi percebido, né, há muito tempo, quando começaram a utilizar esses fármacos, que o efeito diurético que esses fármacos promovem não era suficiente para justificar a tamanha queda de pressão que eles provocam. Não justificaria a perda de líquido que ele leva, que ele gera, pela queda de pressão que ele produz. Então começaram a estudar, a perceber, né, a pesquisar, e viram que esses fármacos, além de promover o efeito diurético, eles promovem também outros efeitos que acabam contribuindo para a ação antihipertensiva. Aqui no caso, a furosemida, ela induz o aumento da capacitância venosa sistêmica, reduzindo a pressão de enchimento ventricular. É aquilo que eu falei do retorno venoso. Ela leva, através da prostaglandina, uma dilatação venosa e retardando o fluxo. Então, chega menos sangue e isso automaticamente leva a um enchimento ventricular menor, um volume menor, um débito menor e a pressão é menor, certo? Podem inibir também. Professor, Oi. Desculpe interrompê-lo. A furosemida, ela pode fazer uso domiciliar dela em casos com pacientes com casos de insuficiência cardíaca? Sim, pode sim. E ela é usada para isso, tá? Tem paciente insuficiente, né, que pode ter, tá descompensado, pode estar com muita retenção hídrica, né, e gera congestão. Então, você precisa dela, sim, tá, para perder líquido e para aumentar aí, para diminuir, quer dizer, o retorno venoso. Ela é usada sim, tá? Tudo bem? Tudo bem. E pode inibir o transporte de sódio e potássio 2-cloro também de outros tecidos. Nós temos essa mesma bomba que nós temos lá na alça em outros locais. E um local importante, gente, é no ouvido médio, tá? Então, quem usa a furosemida, né, de forma crônica, precisa sempre estar atento para zumbido no ouvido, tá? Porque ele pode estar bloqueando essa bomba no ouvido médio, e isso pode dar um descontrole hidroeletrolítico da linfa e da perilinfa, e isso pode danificar o ouvido, a audição. E tudo começa com zumbido. Apareceu um zumbido, precisa procurar um especialista, porque isso é o início de algum tipo de lesão, ok? A furosemida pode provocar isso. Muito bem. O uso crônico diminui a excreção de ácido úrico. Pacientes que fazem uso crônico de diuréticos, não só a furosemida, mas como também as outras classes, a gente vai ver, pode aumentar a taxa de ácido úrico. Por que que pode? É o seguinte, o ácido úrico, ele é secretado, né, por canais que a gente chama canais de ácidos orgânicos, né?
canais de ácidos orgânicos. Deixa eu ver, tem alguém aqui? Tem. Canais de ácidos orgânicos. E é por esses canais, então, que o ácido úrico ele é secretado para dentro dos túbulos e aí ele é eliminado, excretado. Quando você faz uso de um diurético, o diurético também é secretado por esses mesmos canais. E então o diurético ele vai acabar competindo com o ácido úrico pelo mesmo canal e vai vencer quem está em maior concentração. O diurético vai estar, obviamente, em maior concentração, o diurético passa e o ácido úrico acaba ficando no sangue. E aí, então, a gente acaba tendo um aumento de ácido úrico. Ok? Aumento da excreção de potássio, né, de magnésio, o que leva a arritmias cardíacas. Aumento da excreção de cálcio, hipocalcemia, tá? Não é hipocalemia, não, tá? Hipocalcemia. Isso daqui não é muito preocupante em pacientes normais, mas nós temos que ter uma certa preocupação quando administrados em mulheres pós-menopausa, tá? Deve ser evitado. Ok? Hiperglicemia, resistência à insulina, aumento do colesterol, LDL, e triglicerídeos, por aumentar a insulina e glicose na circulação. Então, veja os efeitos que esses fármacos podem gerar. Pacientes que fazem uso crônico desses fármacos precisam, tá, de tempos em tempos, ou de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, né, estar fazendo exames bioquímicos para avaliar a glicemia, o colesterol, o triglicerídeo, tá? Porque esses fármacos podem descompensar. Ok? A biodisponibilidade à furosemida oral é variável, em torno de 60%. Tem uma meia-vida curta, o que vai necessitar de várias administrações ao dia. Isso daqui que fez, né, ela diminuir muito o uso dela, principalmente na hipertensão, né? Você tem que fazer várias administrações ao dia, tá? E quem usa a furosemida precisa fazer restrição a sódio. Tem que tirar o sal da comida, senão você pode ter a retenção excessiva de sódio. Algumas interações medicamentosas com os diuréticos, anticoagulantes, aumento da atividade do anticoagulante. A furosemida, esses fármacos diuréticos, vai deslocar o anticoagulante das proteínas plasmáticas, aumentando a concentração livre deles e aumentando, então, o efeito. Glicosídeos digitálicos, né, são fármacos que a gente vai falar deles quando a gente falar de insuficiência cardíaca, eles aumentam as arritmias, isso é perigoso. Quando se usa lítio, aumenta os níveis, né, de lítio, isso também é perigoso. Propanolol aumenta os níveis plasmáticos dele, o propanolol, lembra que ele é um beta-bloqueador, né? Fármacos usados para diabéticos, né? Gera hiperglicemia. FINES, os anti-inflamatórios, você vai ter redução da resposta diurética.
Isso se deve pela inibição das prostaglandinas, né? E quando você associa um diurético de alça com um diurético tiazídico, você acaba tendo o quê? Sinergismo, ok? E anfotericina B, risco de nefrotoxicidade. Muito bem. Aonde que a gente usa mais hoje, né? A furosemida, esses diuréticos de alça. A gente usa ele mais em edema pulmonar agudo. A gente usa no caso de insuficiência cardíaca congestiva, ó, que foi perguntado aqui, né? Tá? É um uso clínico dele, tá? No tratamento da hipertensão, veja o ponto que eu coloquei aqui, né? Pode ser usado? Pode, mas a gente não gosta muito de usar ele hoje, né? Porque a meia-vida dele é muito curta, e quando se usa ele, esse diurético, você precisa estar fazendo também a reposição de potássio, né? Então, existem muitas preocupações que o clínico precisa ter, tá? Edema da síndrome nefrótica, edema e ascite, né, por cirrose, né? E também a gente usa ele em superdosagem de fármacos para forçar a diurese. A furosemida, gente, é um dos... Não, é o diurético, né, que a gente mais usa, e é o único que acaba forçando a diurese. Então, ele consegue forçar a diurese. Então, com isso você consegue depurar, né, fármacos que estão aí na circulação e diminuindo a toxicidade. Tudo bem? E aí? Até aqui. Dúvidas? Perguntas? Ai, tô com a garganta ruim. Lembra que eu falei que a quarta-feira que estava um calor infernal? Pois é, hoje está frio. Vai entender, né? Haja garganta. Tudo bem, pessoal? Tempo doidíssimo. Doido mesmo. Tá um ventinho frio aqui que tá dose. E eu comecei já a espirrar. Tudo bem até aqui? Muita. Muita. Podemos continuar? Qualquer coisa, só interromper. Vamos lá, então. Então, a outra classe, gente, é os diuréticos tiazídicos e semelhantes. O semelhante aqui, gente, é principalmente a clortalidona, tá? Ela não é um tiazídico, mas ela age da mesma forma, tá? E faz a mesma coisa, tá? Mas o que a gente mais usa hoje, eu já falei para vocês, é a hidroclorotiazida, tá? Essa aqui é a mais utilizada hoje na clínica. Bem, eu já falei lá atrás, aonde é o alvo de ação dela, né? Ela age o transporte de sódio e de cloro lá no túbulo contorcido distal. Lá é o local primário de ação. Mas nós temos também a bombinha lá no ducto proximal, que ele também age lá, mas é um efeito mais secundário. Bom, da mesma forma que eu já disse a furosemida, o efeito diurético que esse fármaco ele promove não justifica o efeito antihipertensivo que ele tem. Não justifica. Então, isso se deve também a outras ações
que ele possui, tá? Então, foi pesquisado e descobriram que ele também tem outras atividades, além do efeito diurético. E ele também depende das prostaglandinas, tá? Então, os tiazídicos também não devem ser utilizados junto com fines. Tudo bem? Muito bem. Então, ele gera uma depressão do volume plasmático, eliminação do edema da parede do vaso e redução da reatividade vascular por agentes vasoconstrictores. Veja, gente, isso aqui é uma ação importante, né? O vaso, tá? Ele pode ficar com edema, e se ele fica com edema, ele fica mais rígido. A hora que você perde o edema e parede, o vaso fica mais flexível, e aí ele dilata mais, e a pressão, ela cai mais. Uma outra coisa, nós temos várias substâncias vasoconstrictoras que estão no nosso sangue, e que agem sobre os nossos vasos. A hidroclorotiazida, ela tem a propriedade, tá, de diminuir a ação dessas substâncias vasoconstrictoras. E isso, então, leva a um aumento da vasodilatação. E isso é importantíssimo, né, para a redução e pressão, tá? E descobriram também que esses fármacos também levam a uma vasodilatação direta. Ele próprio age dilatando os nossos vasos. Só não descobriram ainda como ele faz isso, né? Isso ainda parece que não está esclarecido, mas já sabe que faz. Então, veja, são algumas ações que vão somar ao efeito diurético e o que vai justificar a queda de pressão, ok? Esses fármacos, ele pode ter um efeito de primeira e um efeito de segunda semana, tá? Esses efeitos, gente, é muito fisiológico, tá? Então, eu não vou perder tempo, tá? Aqui, porque isso não interessa para nós, tá bom? Primeira e segunda. O que interessa é que acaba o quê? Acaba reduzindo a pressão. Bom, os diuréticos tiazídicos, eles são bastante seguros, tá? E raramente causam efeitos a nível de SNC. Pode produzir aí, algumas vezes, vertigem, cefaleia, mas é muito raro. A nível gastrointestinal, pode promover uma anorexia, náusea, vômito, cólica e diarreia, mas esses efeitos também são raros, tá, gente? São mais excitações do que o que é efeito propriamente dito. Hematológico pode provocar algumas alterações a nível de células de sangue. Então, por isso também é recomendado, né, de tempos em tempos, fazer aí um controle disso daí, né? Um hemograma, tal, para você ver como que está, ok? Incidência também de disfunção erétil, tá? Então, tem várias citações aí, tá? De complicações na disfunção erétil. Os efeitos adversos mais graves estão relacionados com anormalidades do equilíbrio hidroeletrolítico, que inclui a depressão de volume extracelular, hipotensão, hipotassemia, hipercalcemia e hiperuricemia. Então, é isso daqui, né, que precisa ser controlado, né, que eu falei, com exames bioquímicos, né, de tempos em tempos, cada 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, para você ter
um controle sobre esses níveis, tá? É isso que precisa se ater mais quando se usa esse tipo de diuréticos. E aí, gente, os diuréticos poupadores de potássio. Esses poupadores, nós temos dois subgrupos, pode-se dizer, né? Assim, lembra que existe lá o complexo de bomba, né? Que faz a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. E que essa bomba, ela é estimulada pela aldosterona. A aldosterona é um mineralocorticoide, tá? Muito bem. Então, existem fármacos que agem inibindo o canal e sódio e automaticamente inibe a secreção de potássio. É o caso do triantereno e a minorida. Então, esse é um subgrupo, hipopadores. O outro subgrupo é o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona, certo? Então, esses daqui, inibidores do canal de sódio, né, o local primário de ação são os canais de sódio específicos, né, lá da membrana apical das células tubulares. Eles vão lá e bloqueiam a reabsorção de sódio. E automaticamente, né? E automaticamente inibindo também a perda de potássio. A atividade natriurética limitada. Por que natriurética limitada? Gente, natriurese é a perda de sódio, tá? Por que é limitada? Porque, lembra que nessa área, essa bomba faz a reabsorção de apenas 3%. Então, é pouco, né? Pouco. Então, eles são mais utilizados para quê? Para potencializar outros diuréticos ou para diminuírem o quê? A perda de potássio, tá? Vamos supor, o indivíduo está usando lá a furosemida e está perdendo muito potássio. Então, você pode associar um fármaco desse para inibir essa perda de potássio, ok? Diminuir, né? E o outro subgrupo, né, são os diuréticos poupadores, né, antagonistas dos receptores
Eita, pessoal, e agora? Saímos da aula ou espero o professor voltar? Olha, não faço ideia. Acho melhor a gente esperar um pouco, porque vai que ele volte, né? A aula está gravada, espera até 10 horas. E aí, se ele não entrar, a gente só sai. 10 minutinhos. Professora, a gente não te ouve. Oi, gente, eu tive um apagão aqui na internet. Quanto tempo que eu fiquei fora do ar? Porque eu percebi a hora que eu terminei. Eu chamei o ar. Aí eu fui ver, eu estava fora do ar aqui. Alguém viu aonde Eu acho. interrompeu? Foram uns 20 minutos, professora. Sério? Jesus amado. Eu falei até onde? O que vocês viram? Nossa, não sei se é o tempo, uma coisa, puta, apagou. Ele voltou agora, o celular. Eu cheguei a falar em diuréticos poupadores de potássio. Esse é o que tem os dois tipos? Isso. Você começou a falar do primeiro, eu não me lembro se o senhor chegou a terminar. Então, eu vou repetir rapidinho, tá ok? O complexo de bombas, né, que fazem a reabsorção de sódio e a secreção de potássio, né? Existem fármacos que vão lá e agem bloqueando diretamente essa bomba, né? E existe fármaco que age antagonizando a aldosterona. Por quê? A aldosterona estimula essas bombas. Então, são os dois tipos. Os bloqueadores direto dessas bombas e antagonizando a aldosterona. Eu falei que a importância dessa classe, tá, não é tanto pelo efeito diurético, mas sim pela capacidade de bloquear a perda de potássio. Então, você poupa potássio. Eles são utilizados, normalmente associados a outros diuréticos, né? Para você potencializar o efeito diurético e você poupar o potássio, evitar a perda de potássio. A espirolactona, ela é interessante, né, porque ela antagoniza o efeito da aldosterona. E a aldosterona, além desse efeito que ela tem, né, sobre a retenção de sódio e tal, ela também contribui para a indução de fibroblastos, né, para fibrose, ela induz também o remodelamento cardíaco. Então,
é interessante o uso da espiro em algumas situações clínicas, né? Na insuficiência cardíaca, na CIT e tal. Só que a espirolactona, ela age, então, em receptores, né? Receptores da aldosterona. Só que esses receptores são mineraloreceptores, que lembra que a aldosterona é mineralocorticoide. E existem vários receptores hormonais que são muito parecidos com esses receptores da aldosterona. Então, quando se usa a espirolactona, você pode ter alguns efeitos adversos, né? Porque ela acaba também se ligando a alguns receptores esteroides. Então, você pode ter redução de libido, você pode ter ginecomastia, pode ter irregularidades menstruais, engrossamento de voz, né? Então, você pode ter alguns efeitos, tá? E são efeitos adversos, né? Do uso da espironolactona, ok? E aí, então, diurético Zé Fini. Perguntas?